chegando, fim do ano, janeiro está aí. Primeiro, né, que Deus abençoe todo mundo, Feliz Natal para todos. Tá difícil de ser feliz com a esquerda tendo ganhado ou tomado o Brasil de nós, sei lá, ganhado as eleições, ou tomado. O que tudo leva aqui é que teve uma enorme sujeira, malandragem, entendeu? Não permitiram que a campanha do Bolsonaro fosse passada por inteira, tá? Teve horários políticos que eram em favor do Bolsonaro, da campanha do Bolsonaro, que não passou no rádio, é sujeira. Então fizeram de tudo, lícito e ilícito, para derrotá-lo. Pessoas foram enganadas e ainda tem denúncias sobre as urnas e que não quiseram nem investigar. Por quê? Se não devem nada, por que não investigar? Como é que você cala a boca de alguém que está mentindo, falando demais? Mostrando os fatos que provam que ele está mentindo. Se o Bolsonaro estava mentindo, se a campanha do Bolsonaro estava mentindo sobre as denúncias dos horários políticos, era só investigá-lo, a denúncia. Se as urnas não tem problema nenhum, abram as urnas, forneçam o código-fonte para as Forças Armadas. Que temer? Está tudo bom, está tudo certo. Entendeu? É por isso que eu não aceito essas eleições como válida. Eu não aceito o Lula como meu presidente. Eu não aceito a corrupção. Eu não aceito. Mas se provar que ele ganhou no voto, tem que aceitar ele aí no comando. Mas prova. Outra, cadê os apoiadores do Lula para ir para a rua? Defendê-lo. Por que só aparece gente do Bolsonaro? Desde os comícios. Por quê? Onde estão os petistas? Onde? Gente, tem coisa que não encaixa. Tem coisa que não bate. Onde estão? Onde? Outra. Digamos que tem esses petistas, que eles votaram, está apertado. Qualquer erro aqui pende para um lado para o outro. Tem que investigar tudo. Num país sério, investiga-se tudo. Num país que tem justiça, que apura-se tudo. Definitivamente, a nossa justiça, por causa de muitos, não todos, não é séria. O nosso STF não conduziu seriamente essas eleições. Teriam que ter investigado tudo. Alguém pode me dizer, não, mas essas denúncias do horário, de que não passou o horário político no rádio do Bolsonaro, não era o Alexandre de Moraes que teria que investigar, não era o TSE. Tá, mas vamos lá. Não era ele. E por que é ele que tem que arquivar? Presta atenção, não teria que ter sido a pessoa competente para investigar e, se não estivesse nada, arquivasse. Se não achasse prova. Mas a pessoa responsável por investigar. Se não é o ministro Alexandre de Moraes que deveria investigar as denúncias, também não pode ser ele o responsável por arquivá-las. Entendeu aqui? É muita incoerência. É muita coisa sem investigar, sem colocar em pratos limpos. Então, não dá, gente, não dá para os brasileiros aceitar essas eleições como válida. Por causa da maneira que ela foi, da maneira suja, ilegal, principalmente imoral, que ela foi conduzida. Não dá. Gente, não dá para o exército brasileiro fechar os olhos ao pedido da população. Não dá.
E muitos afirmam que tem dispositivo na lei que dá direito para o exército fazer alguma coisa. Mas vamos lá, mesmo que não tivesse, numa sociedade que presta, mesmo que não tenha lei, permite-se que a sujeira vence, que a imoralidade vence? Permite-se que algo imoral, como foram essas eleições, seja invalidado? Uma sociedade que presta, ela dá validade a obras imorais? Não. Obra imoral? Não. Uma sociedade séria, ela não aceita imoralidade. Se não tem lei contra, ela cria essa lei. O imoral tem que ser detido, tem que ser paralisado. Isso numa sociedade que se presta. A sociedade brasileira, eu acredito que na sua imensa maioria é composta de pessoas decentes. E essa imensa maioria não pode ser governada pela minoria que é corrupta. Não dá. As pessoas têm que se levantarem mesmo contra. E se dia 1º de janeiro foi empossado Lula, temos que aumentar as pessoas na rua. Não. Não devemos aceitar a imoralidade como válida. Estas eleições não podem ser validadas. Não podem ser aceitas pela população brasileira. Todos temos que unir-nos contra a corrupção. Gente, presta atenção. A corrupção é satânica. Ela é do diabo, segundo a Escritura Sagrada. E uma sociedade cristã, uma sociedade que aceita Deus, não pode aceitar o que é satânico como válido. Uma sociedade cristã não pode se dobrar, estar de joelho diante de ilegalidades e de imoralidade. Porque estar de joelho diante de ilegalidade e diante de imoralidade é o mesmo que estar de joelho diante de Satanás, diante de demônio. Então, a sociedade não pode aceitar isso. Não pode. E líderes religiosos que querem te levar a aceitar essa imoralidade dessas eleições como válida, estão te levando a aceitar uma obra satânica, uma obra de demônio, uma obra de Satanás como válida. Esse líder que está fazendo isso está trabalhando para Satanás, não para Deus. Essa é a verdade. Abraço a todos.